Quem foi Enoque? O mistério inexplicável que a Bíblia escondeu. Você já se deparou com um mistério tão profundo que desafia toda a lógica e a própria morte? E se eu te dissesse que muito antes do grande dilúvio, um homem simplesmente desapareceu? Não morreu, não foi enterrado, apenas sumiu, levado por Deus. Prepare-se para mergulhar na história de Enoque, o patriarca que quebrou o ciclo da vida e da morte, deixando um legado de segredos que ecoam através dos milênios. Sua mente está pronta para as revelações que a Bíblia e a Torá guardam sobre este enigma. Fique até o final, pois as pistas mais intrigantes e as histórias não canônicas mais chocantes estão prestes a ser desvendadas. Enoque, o homem que quebrou o ciclo da morte. Em Gênesis, a narrativa bíblica nos apresenta uma linhagem de homens que viveram e, invariavelmente, morreram. Mas um nome se destaca, um nome que quebra esse padrão de forma espetacular. Gênesis 5, 21, 24. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E andou Enoque com Deus. O que essa frase tão simples realmente significa? Não era uma fé superficial, mas uma intimidade tão profunda, uma comunhão tão constante, que o separava radicalmente de seus contemporâneos. Enquanto o mundo ao seu redor afundava na corrupção e na violência, Enoque escolheu um caminho de retidão e proximidade divina. Ele não apenas acreditava em Deus, ele vivia em sua presença a cada passo, a cada respiração. Mas como essa conexão o levou a um destino tão singular, tão fora do comum? A resposta é mais surpreendente do que você imagina, e ela começa a desvendar o verdadeiro poder de uma vida entregue ao Criador. A ascensão misteriosa, como Enoque escapou da morte. A história de Enoque não se encerra no Gênesis. Ela se expande, revelando camadas ainda mais profundas de seu papel profético e sua fé inabalável, que o levou a um destino sem precedentes. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, porquanto antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Este versículo é uma bomba teológica. Enoque não provou a morte. Ele foi trasladado, levado por Deus, em um evento que desafia a compreensão humana e a própria natureza da existência. Isso não é apenas um milagre. É a recompensa máxima por uma fé que agradou a Deus de forma extraordinária. Sua vida foi um testemunho vivo de que é possível viver em total alinhamento com o Criador, mesmo em tempos de grande impiedade. Sua fé era tão real, tão palpável, que Deus o honrou de uma forma única, tirando-o deste mundo. Mas há mais, muito mais. Judas 1, 14, 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e para convencer a todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque não era apenas um homem de fé, ele era um profeta visionário, um arauto do juízo divino. Ele previu a vinda do Senhor para julgar a impiedade. Imagine a coragem de Enoque, vivendo em uma era de crescente maldade, proclamando a justiça divina. Sua mensagem era um alerta, um chamado ao arrependimento e um vislumbre do futuro que aguardava a humanidade. Ele viu além de seu tempo e sua voz ecoou a verdade de Deus. Mas o que esses textos canônicos não contam? O que a Torá e outros escritos antigos revelam sobre essa figura enigmática que desafiou a morte? Prepare-se para as revelações que mudarão sua perspectiva. Além dos cânones, as histórias proibidas e os segredos de Enoque na Torá e nos textos perdidos. Agora,
vamos além das escrituras mais conhecidas para desvendar as camadas mais profundas da história de Enoque, explorando o que a Torá e outros textos antigos, muitas vezes negligenciados, nos revelam. Para teólogos, estudiosos e pesquisadores, esta é a parte que conecta os pontos e preenche as lacunas. Gênesis Bereshit, a pista inicial. A narrativa de Gênesis 5, 21, 24 é a base para a compreensão de Enoque no judaísmo. A frase, e andou Enoque com Deus, Vaitale k'hagah ranvo k'hagah aetra Elohim, é interpretada por comentaristas rabínicos de diversas formas. Enquanto outros sugerem uma transformação espiritual tão intensa que o tornou digno de um destino único. A brevidade da menção já é um convite à investigação. Midrash e Targum, Azex. Espetacular. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E andou Enoque com Deus. O que essa frase tão simples realmente significa? Não era uma fé superficial, mas uma intimidade tão profunda, uma comunhão tão constante, que o separava radicalmente de seus contemporâneos. Enquanto o mundo ao seu redor afundava na corrupção e na violência, Enoque escolheu um caminho de retidão e proximidade divina. Ele não apenas acreditava em Deus, ele vivia em sua presença, a cada passo, a cada respiração. Mas como essa conexão o levou a um destino tão singular? A resposta é mais surpreendente do que você imagina, e ela começa a desvendar o verdadeiro poder de uma vida entregue ao Criador. A história de Enoque não se encerra no Gênesis. Ela se expande, revelando camadas ainda mais profundas. De seu papel profético e sua fé inabalável, que o levou a um destino sem precedentes. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Porquanto antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Este versículo é uma bomba teológica. Enoque não provou a morte. Ele foi trasladado, levado por Deus, em um evento que desafia a compreensão humana e a própria natureza da existência. Isso não é apenas um milagre, é a recompensa máxima por uma fé que agradou a Deus de forma extraordinária. Sua vida foi um testemunho vivo de que é possível viver em total alinhamento com o Criador, mesmo em tempos de grande impiedade. Sua fé era tão real, tão palpável, que Deus o honrou de uma forma única, tirando-o deste mundo. Mas há mais, muito mais. Judas 1:14-15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos, e para convencer a todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque não era apenas um homem de fé, ele era um profeta visionário, um arauto do juízo divino. Ele previu a vinda do Senhor para julgar a impiedade. Imagine a coragem de Enoque, vivendo em uma era de crescente maldade, proclamando a justiça divina. Sua mensagem era um alerta, um chamado ao arrependimento e um vislumbre do futuro que aguardava a humanidade. Ele viu além de seu tempo e sua voz ecoou a verdade de Deus. Mas o que esses textos canônicos não contam? O que a Torá e outros escritos antigos revelam sobre essa figura enigmática que desafiou a morte? Prepare-se para as revelações que mudarão sua perspectiva. Agora, vamos além das escrituras mais conhecidas para desvendar as camadas mais profundas da história de Enoque. Explorando o que a Torá e outros textos antigos, muitas vezes negligenciados, nos revelam. Para teólogos, estudiosos e pesquisadores, esta é a parte que conecta os pontos e preenche as lacunas. Gênesis, a pista inicial.
A narrativa de Gênesis 5, 21, 24 é a base para a compreensão de Enoque no judaísmo. A frase "e andou Enoque com Deus" é interpretada por comentaristas rabínicos de diversas formas. Alguns veem uma vida de devoção exemplar, enquanto outros sugerem uma transformação espiritual tão intensa que o tornou digno de um destino único. A brevidade da menção já é um convite à investigação. Midrash e Targumim, as explicações rabínicas. A frase "e andou Enoque com Deus" é expandida. Em diversas tradições rabínicas, o Midrash Bereshit Rabbah, por exemplo, debate se Enoque foi levado por sua extrema retidão ou para evitar que ele caísse em pecado, dada a crescente corrupção de sua época. Alguns Targumim, como o Targum Pseudo-Jonatas, o descrevem como um escriba celestial, que registrava os feitos da humanidade e os segredos divinos. Ele é visto como um mestre de sabedoria, que ensinava os caminhos de Deus aos seus contemporâneos, um farol de luz em um mundo que se obscurecia. O livro de Enoque, embora não faça parte do cânon judaico ou da maioria dos cânones cristãos, o livro de Enoque é um texto pseudo-epígrafo de grande importância histórica e teológica. Ele detalha as visões de Enoque sobre os céus, a queda dos anjos, a origem do mal e profecias sobre o juízo final. Este livro influenciou profundamente o pensamento judaico intertestamentário e até mesmo o Novo Testamento, como evidenciado na Epístola de Judas. Ele nos oferece uma janela para a rica tapeçaria de crenças e especulações sobre Enoque, que circulavam na antiguidade, pintando um retrato de um homem que não apenas andou com Deus, mas também recebeu revelações cósmicas. A história de Enoque, seja através das lentes canônicas ou dos textos mais enigmáticos, nos desafia a ir além de uma fé superficial. Ele nos mostra que uma vida de profunda comunhão com o Criador é possível, mesmo em meio a um mundo conturbado. Sua caminhada com Deus não foi um evento isolado, mas um estilo de vida, uma entrega diária, que resultou em um destino extraordinário. Que a jornada de Enoque nos inspire a buscar essa mesma intimidade, a viver de forma que agrade a Deus, confiando que Ele honrará aqueles que o buscam de todo o coração. Agradecemos imensamente por nos acompanhar nesta profunda exploração. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder nossas próximas investigações. E para o nosso próximo mistério, prepare-se para desvendar a história de quem foi Jó. Até lá!